Eu te digo, eu acredito que nós somos uma energia. Nós estamos momentaneamente materializados. Isso que você está vendo aqui, ou eu estou vendo em você, É um momento. é momento. É uma foto. Então, assim, se a gente pensar que a gente sempre foi energia, como são os átomos, né? Que ora matéria, ora onda, a gente sempre foi a Alguma energia. coisa. Não a matéria. A É matéria é verdade. exceção. Então eu fico pensando, gente, morrer é como renascer, voltar a ser o que você Voltar sempre pra foi. casa, né? Que acaba que você bate aí nos livros da Cabala, É. na Bíblia. É claro que em termos que foi tudo escrito para o povo entender. Numa época que o povo nem escrevia, não tinha educação, não tinha nada. Mas se você for ver, todos os livros religiosos chegam no mesmo lugar. Criar boas memórias. Você tem que viver para criar boas memórias. Eu só crio boas memórias se, por exemplo, eu estou aqui agora com você e eu fico assim, nossa, aquela cor, o som, né? Ali o pessoal rindo, né? Você jogando a jujuba. Eu vou qualificando a minha memória. Entendi. Entendeu? Então, Com por exemplo, sons, com cores, com tudo. com gostos. Quando eu estou no meio de amigos, e eu gosto muito de sorrir com as pessoas que eu gosto. E eu fico, às vezes, ouvindo a minha gargalhada. Eu falo, o dia que eu estiver triste, eu vou lembrar desse que som. legal. Eu vou lembrar desse som. Porque ali tá uma faixa que eu tenho que buscar. Eu tenho que criar essa intimidade, eu tenho que me conhecer a tal ponto que na hora que eu estiver vivendo um momento ou de paz de espírito, ou de satisfação, de alegria, de felicidade, eu tenho que pegar essas memórias e aumentar elas. Porque um dia eu vou precisar daquela frequência para poder voltar lá. Por quê? Porque a tendência do cérebro, o cérebro é apenas um órgão, tá? Como o pulmão, como o estômago, ele é um pouquinho mais sofisticado, mas ele é um órgão. Nós não somos o que o nosso cérebro produz de pensamento. Nós não somos O que o nosso cérebro produz de pensamento. o que nós somos. O pensamento só é o que a gente é quando ele é sincrônico. Quando você pensa, aquilo te dá paz de espírito. Porque aí você tá com a tua consciência... Senão são só pensamentos que passam... Quantas vezes você tem pensamentos estranhíssimos? Você fala assim, gente, por que eu tô pensando isso? Que coisa estranha. Se você tem uma estranheza em relação aos pensamentos, é porque aquilo não te pertence. Entendi. Porque olha só, vamos lá. Você tem o cérebro gera pensamentos. A grande maioria dos pensamentos do cérebro vão ser gerados para você se defender, porque o cérebro é uma máquina feita para você sobreviver e você se reproduzir, para passar adiante o teu legado. Então ele vive para isso. Ele é bem primitivo. Por isso os instintos, né? Por isso a competitividade. Nós temos um cérebro velho. E o que vai mudar isso é a nossa capacidade de consciência, de reparar isso, de ter o conhecimento, de ter autoconhecimento. Fazer novas conexões dentro e fazer do novas conexões. Nós somos os únicos animais que podemos fazer isso. É mesmo? Claro, que evoluir conscientemente. Por isso que eu acho que essa coisa da verdadeira, do verdadeiro eu, do verdadeiro você, é como se fosse uma faixa vibratória. Pode ser. Né? Por exemplo, quando uma pessoa tem Alzheimer, você já viu que tem gente que tem Alzheimer, aí ele perde totalmente a memória. De repente... uma música toca... Ele volta, conecta e fala umas coisas, tipo assim, que você fala, o que está acontecendo? E de repente ele volta. Então... Por quê? Porque Alzheimer, o problema não é na consciência, não é na nossa energia, é no aparelho. O cérebro está com defeito. Tá com problema. Eu diria que fosse um computador. Exatamente. O que acontece? Porque nós existimos energeticamente além do cérebro. Claro. Tanto que eu me observo. Claro. Você não se observa Claro. e fala, que Sim, pensamento é exatamente. esse? Coisa estranha. A gente não tá só aqui. A gente... Não, eu me vejo de fora. Eu digo que a consciência é o nosso drone. Tá. Você sai e fala assim, porra, nada a ver isso que eu tô pensando. É ridículo, é egoísta, é mesquinho, seja lá o que for. Né? Então, a consciência é quando eu vejo de fora e observo e falo, não quero ser assim. Quero ser uma pessoa melhor. Né? E o que acontece hoje? Nós não usamos esse poder de consciência porque a gente realmente está achando que a vida é isso que está acontecendo aqui agora. Você não está indo a lugar nenhum. Você está na massa. E a massa é uma coisa muito perigosa. Tá indo com a manada, né? Com a manada. Porque assim, os animais que vão de manada é aqueles que não vão ter o salto quântico. Eles não vão... Eu costumo dizer o seguinte,
para mim todo mundo pode estar indo para qualquer lugar. Eu vou de acordo com o meu senso de tô mantendo a minha trilha, tô fazendo como eu gosto. Eu tenho uns amigos tipo assim, então você vai chegar lá no portal, vai estar sozinho. Eu falei, foda-se, eu estarei sozinho. Se eu tiver que abrir a portinha sozinha, consciente, com a paz de espírito, que é para ali que eu vou. Eu não me incomodo. Não tomar uma decisão só porque tá todo mundo tomando. De jeito nenhum. Tem uma parte química. Tanto que, por exemplo, se uma pessoa está com depressão, não há possibilidade dela ser feliz. Se a pessoa sofre de uma ansiedade muito grande, não há possibilidade. Então, a felicidade é um privilégio depois que você eliminou aquela distorção bioquímica. Senão, você fica à mercê do seu cérebro. Então, tem substâncias, neurotransmissores, que são muito mais favoráveis à felicidade. Tudo no cérebro são descargas elétricas. Tá. E você tem vários tipos de descarga elétrica. Você tem as ondas beta, por exemplo, aqui, que é uma onda de trabalho, é uma onda de foco. Mas se essa beta estiver muito acelerada, você está para lá de estressado. Você já passou. Então, até um certo ponto é bom. Foco. Acima disso vira problema. Exatamente. Mas você tem ondas, por exemplo, teta. Onda teta, ou você está numa meditação consciente, ou você está super relaxado. Essa era a função dela. Essa é a função, de te tirar dessa loucura. Então, assim, as pessoas radicalizam as coisas, né? Existe, por exemplo, uma onda que foi revelada há pouco tempo, a gama, que é uma onda que ela está acima de 40 Hz, tá? Essa onda acima de 40 Hz está ligada, ela foi descoberta há pouco tempo, está ligado a um fenômeno onde toda atividade cerebral toca junto. Eu acho que a gente energeticamente se assemelha muito à música. A música é uma boa metáfora mesmo. Porque a música, ela tem essa coisa ondulatória, ela tem altos e baixos. E eu acho que, por exemplo, você quer ficar bem, coloca uma música que te traz boas sensações. Aquilo que quando a gente bota uma música num momento feliz, e aquela música é boa, grava muito mais. Tinha uma coisa que dizia o seguinte: só há possibilidade de felicidade se você não é capturado pelos seus desejos.